A comissão parlamentar mista que investiga fraudes no INSS planeja insistir em obter o depoimento presencial do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O presidente da CPMI, senador Carlos Viana, afirmou que a oitiva de Vorcaro é uma questão de honra para a comissão. O depoimento foi marcado 2 vezes, mas não aconteceu. Na primeira vez, houve acordo para adiar. Na segunda, o ministro do Supremo, André Mendonça, decidiu que Vorcaro não era obrigado a comparecer. A decisão tornou a presença facultativa. Em conversa com jornalistas, Viana disse nesta terça-feira, fez algumas críticas às decisões do ministro Flávio Dino do Supremo, que anulou as quebras de sigilo de investigados pela comissão. O presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana, que anulou a votação do colegiado que aprovou quebras de sigilo e convocações de investigados pela comissão. Entre os dados bancários que acabaram barrados estão dos empresários Daniel Vorcaro e Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho mais velho do presidente Lula. No nosso entendimento, a decisão do ministro Dino, que diga-se de passagem, não é clara, é uma decisão que não ficou totalmente com os detalhes esclarecidos, o que gera uma insegurança jurídica muito grande. A nosso ver, a decisão vale apenas para as quebras de sigilo. O próprio Supremo faz votações em bloco, todas as CPMIs fazem votação em bloco. Isso gera uma insegurança jurídica muito grande e atrapalha. O presidente da CPMI também quer discutir junto ao ministro André Mendonça os critérios para a concessão de habeas corpus. Temos uma audiência marcada com o ministro para a próxima quarta-feira, no final da tarde. Vou levar a ele, primeiramente, um diálogo, o nosso respeito institucional entre os poderes, mas os pedidos de revisão dos habeas corpus, das decisões que permitiram que as pessoas não viessem à CPMI. Isso, para nós, é fundamental para que a gente dê sequência. E eu espero, com toda tranquilidade, que ele ouça e que nos ajude a dar um resultado muito mais positivo nessa investigação que interessa a todo o Brasil. Pois é, Berenice Leite, vale lembrar que a decisão que gerou a crítica é do ministro Flávio Dino. No dia 5 de março, ele anulou 87 requerimentos aprovados pela comissão. O que pediam esses requerimentos, Berenice? Quebras de sigilo, convocações, nada diferente de outras CPIs que nós já vimos. Votações em bloco sempre acontecem, não só em CPIs, como também dentro de sessões ordinárias da pauta do dia, tanto na Câmara quanto no Senado, Daniel. O problema é que estão chegando em nomes de pessoas importantes, em filho de presidente, irmão do presidente da República e tantos outros nomes que aparecem nessa investigação. Ex-marqueteira do PT, tudo isso vem sendo blindado. Ex-assessor do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, todos esses estavam nesses requerimentos. Daí, o sentimento da oposição e do próprio presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito de estarem ali de mãos atadas, porque, veja, o ministro Flávio Dino sequer é relator dos casos envolvendo o INSS. Esse processo também tem a relatoria de André Mendonça. E o mandado de segurança impetrado pela assessora ali, pela amiga, melhor dizendo, do Lulinha, ela usa um processo antigo, justamente para tentar ali reverter isso, e a justificativa do Flávio Dino é a pior de todas, falar que votação de quebra de sigilo não pode acontecer em bloco. Então, assim, não se sustenta esse argumento. Amanhã teremos essa reunião entre o presidente da CPMI e André Mendonça, que é quem realmente deve julgar todos os casos relacionados ao Instituto Nacional de Seguro Social, e é ele quem deve dar esse parecer. Porque, como o próprio senador Carlos Viana disse, enquanto esse impasse, essa insegurança jurídica não for resolvida, não adianta haver novas votações de requerimentos para quebrar o sigilo. Porque sempre que tiver alguém com um amigo influente dentro do Poder Judiciário, a gente vai poder esperar esse tipo de blindagem. E ontem, Daniel, eu ouvi também o relator da CPMI do INSS, o Alfredo Gaspar, e ele fez um discurso praticamente em tom de despedida, no sentido de que a CPMI do INSS vai acabar. Porque da forma como está sendo conduzido, o próprio presidente do Senado não lê o requerimento, não prorroga a CPMI, que é algo também que nós nunca vimos na história da República, essa resistência em prorrogar uma comissão parlamentar de inquérito.
Isso é tão comum que a gente só fica imaginando que realmente é devido aos nomes de filhos de autoridades e próprias autoridades envolvidas que está fazendo essa CPMI não andar mais, apesar de já ter trazido muitos resultados, né? A gente percebe que ainda há muito a se investigar e faz mais do que necessário esses 60 dias de prorrogação. No entanto, o relator Alfredo Gaspar precisa de mais tempo até para construir um relatório, porque uma CPMI, ao final, precisa apresentar um relatório e, sendo aprovado pelo colegiado, esse relatório ele é encaminhado para o Ministério Público, que pode dar, sim, né, seguimento nessa investigação. No entanto, o que nós temos visto é uma verdadeira blindagem e o próprio presidente do Senado, por N motivos, vocês já sabem, já falamos aqui da questão dos consignados, enfim, ele não tem interesse que essas investigações avancem. Um ex-assessor dele, que continua na Câmara dos Deputados, ex-assessor de Davi Alcolumbre, recebe 30 mil por mês. E segundo a Polícia Federal, Daniel, volto a contar essa história aqui para quem ainda não sabe. A Polícia Federal identificou que esse ex-assessor do Alcolumbre teria recebido 3 milhões de reais do Careca do INSS, de uma empresa ligada ao Careca do INSS. E aí você fica imaginando, né? Por que será que Davi Alcolumbre também colocou em sigilo de 100 anos as imagens que davam conta das entradas e saídas de gabinete ali no Senado do Careca do INSS? Então, tudo muito estranho, mas faz o maior sentido, né? Se você for ver, tá aí a explicação por que essa CPMI não vai ser prorrogada. E está na mira também, Berenice Leite, o dinheiro que Lula depositou nas contas do filho dele, Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. Isso aí virou alvo agora da oposição também, que quer apurar, escrutinar a movimentação financeira do filho do presidente, que, inclusive, como você já trouxe agora, tem uma amiga que está bem enrolada nessa falcatrua toda aí do INSS. Na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, por exemplo, já tramita um pedido à Polícia Federal para investigar uma cifra aí de quase 20 milhões de reais, quase 25 milhões de reais do herdeiro de Lula. Nesse bolo todo aí tem mais de 720 mil reais que são frutos de uma transferência entre o petista, o presidente Lula, na conta do seu filho Lulinha. Berenice. A polícia já fez a quebra de sigilo, né? Sigilo fiscal, bancário e telemático do Lulinha. Apesar da CPMI ter sido, mais uma vez, vedada de ter acesso a essas informações, a Polícia Federal teve o aval do ministro André Mendonça, e muita coisa já veio à tona, inclusive que o Lulinha também pagava cerca de 10 mil reais todo mês para o atual dono do sítio de Atibaia, né? E fora esses outros valores que você já trouxe aqui, Daniel, vai ficar cada vez mais difícil, né, o Lulinha não responder como investigado nesse processo. A gente sabe que existe um movimento do diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, aliado de primeira hora do presidente Lula, para tentar segurar essas investigações, mas ainda ontem eu ouvi aqui nos corredores do Congresso Nacional de que já existe um pedido para prisão preventiva do filho do presidente Lula e que muito em breve isso deve ser autorizado, né, para garantir que ele responda por seus atos. Isso quer dizer, Daniel, que essa quebra de sigilo tem muita coisa aí debaixo desse tapete, muita sujeira, e é incrível, né? Bastou o PT voltar ao poder, que a gente percebe aí mais uma vez, né, que até o próprio filho do presidente petista vem obtendo mais uma vez sucesso nos negócios, como o próprio Lula define um fenômeno, Daniel.